Boa tarde! Nesse vídeo agora a gente continua aquela teoria de Legge-Kirchhoff e superfície cinza fazendo um exemplo, que é o exemplo, acho que o 12.9 do Icropera da quinta edição, que é um com radiação, emissão e absorção. Então vamos ver esse exemplo, resolvendo ele até o final. Então vamos ver um exercício. Esse aqui é o exemplo resolvido 12.9 do Icropera da nona edição. Ele tem um enunciado, uma parede de tijolo refratário difusa de temperatura de superfície igual a 500 Kelvin tem emissividade espectral mostrada na figura e é exposta a um leito de carvão a 2000 Kelvin. A figura já vem. Determina a emissividade total e o poder emissivo da parede de tijolo refratário. E B, qual que é a absortividade total da parede à irradiação resultante da emissão do carvão? Considere a emissão do leite de carvão como de um corpo negro. Então, vamos lá. Primeiro eu vou botar o desenho da emissividade espectral, depois o desenho do problema. Então, vamos ver a emissividade espectral. Esse é o desenho da emissividade espectral da parede de tijolos. Nota que aqui a linha azul é a emissividade espectral do material do tijolo. E aqui eu só fiz para aproximar, porque nós vamos aproximar como 3 parcelas. A parcela que vai de 0 até 1,5 micrômetros, depois a parcela de 1,5 até 10 micrômetros, depois a parcela de 10 para frente. Então, nós vamos aproximar aqui como se ela fosse assim, certinha, né? Para poder fazer os cálculos. Então, nós temos aqui, que nem o livro ele denomina, esse 1,5 ele chama de lambda 1, esse cara é o lambda 2. Aqui nós temos esse primeiro aqui, botar para cá, é o epsilon lambda 1, que é 0,1. Esse segundo aqui é o epsilon lambda 2, que é 0,5. E esse último aqui é epsilon lambda 3, que é 0,8. Beleza. Essa é a emissão do tijolo. Agora vamos fazer um desenhozinho para representar o nosso problema. Então, tá lá a nossa parede de tijolos. Eu vou fazer o desenho igual do Icropera. Essa aqui é a nossa parede de tijolos. Tijolo refratário porque é um tipo de tijolo específico. Beleza. Essa parede, a superfície dela está a 500 Kelvin. Beleza. E ela recebe irradiação de um leito de carvão a 2000 Kelvin. Um leito de carvão é tipo um banho de carvão, assim, um pedação de carvão. Então, o Icropera desenha assim. É um monte de carvão, né? E o carvão em si, a temperatura da superfície dele está a 2000 Kelvin. Nota que o enunciado fala, o carvão está a 2000 Kelvin e ele está todo a uma temperatura só, porque ele fala que é para ser um corpo negro. Corpo negro é uma temperatura só, né? É uniforme. Então todo ele está a 2000 Kelvin. Esse é o nosso carvão. Beleza. E o carvão se comporta como um corpo negro. Então, o que acontece é que o carvão, ele irradia para tudo que está perto dele, e uma das coisas que está perto dele é a parede. Então é isso aí. O que o exercício quer? Não há emissividade total e o poder emissivo da parede de tijolos, ou seja, do tijolo. Ele quer saber emissividade total. É o epsilon, aquele que é integrado já no comprimento de onda, que vem daqui, e o integrado na direção, tá? Que seria o θ e o φ. Beleza, esse é aquele que dá um valor só, no final. E o poder emissivo? O poder emissível E. Nessa temperatura que ele está, né? Então, E de T. Lembrando, o poder emissivo dá em watts por metro quadrado. E a emissividade, ela não tem unidade. Esse é o item A. Item B. Qual que é a absortividade total da parede à irradiação resultante da emissão de carvão? Ou seja, beleza, agora ele está recebendo irradiação do carvão, e quanto é que seria o alfa total para essa radiação que ele recebe do carvão? Então, vamos lá? Vamos começar pela
hipóteses aqui, tá? Para eu poder calcular a emissividade total, nota que o nosso gráfico aqui, ele nos dá, na página anterior aqui, volta. Esse aqui ele nos dá a emissividade com relação ao espectro, mas ele não dá direcional. Então a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente não tem direcional, mas já tem espectral, eu vou supor que a parede de tijolos é difusa. Ou seja, a radiação que emite da parede, ela vai para todos os lados igual. Ela não tem uma direção preferencial. Beleza, isso é muito comum para materiais opacos. Então, ok, esse é o primeiro ponto. E o segundo que ele já fala, né, que a irradiação, ou o G que vem do carvão, é de corpo negro. Porque ele fala aqui para considerar o carvão como corpo negro. Então esse G eu vou poder aproximar como um EB de 2000 Kelvin, que é a temperatura do carvão. São as duas hipóteses que eu preciso. Então vamos lá calcular o epsilon. Emissividade total. A emissividade total numa temperatura qualquer, que no caso ali vai ser de 500 Kelvin, que é a emissividade da parede do tijolo, ela é calculada como a integral de 0 até o infinito da emissividade espectral, com base no comprimento de onda, poder emissivo do material, com base no comprimento de onda e na temperatura dele, integrado, né, essa linha está um pouco mais para baixo, integrado no comprimento de onda, que divide pelo poder emissivo de corpo negro na mesma temperatura. Isso aqui é das aulas lá para trás, quando a gente viu emissividade. Então é isso que eu preciso. Nossa sorte, o exercício, né? Esse gráfico é fácil de integrar. Eu posso integrar primeiro de 0 até 1,5, que é uma linha reta. Depois de 1,5 até 10, outra linha reta. E depois de 10 para frente. Então eu vou integrar em 3 partes. Lembrando, para quem já viu as aulas de corpo negro, quando eu tenho uma integral nesse formato e eu consigo separar a emissividade espectral em pedaços, eu posso usar as funções de corpo negro. Então, isso aqui vai ficar para nós. Emissividade. Na temperatura que eu estou vendo, que é 500, quando esse carinha aqui, ele é constante, uma faixa, eu posso puxar ele para fora, integrar daquela faixa. Então, na primeira faixa, ele vai de 0 até 1,5 micrômetros, ele é um valor de 0,1. Então, isso aqui dá o tal do sigma não, isso aqui é epsilon lambda 1, integral de 0 até o lambda 1, e o resto fica ali dentro, né? Eu vou tirar esses pedacinhos aqui só para deixar mais rápido de escrever, tá? Porque isso aqui é só com relação a que variáveis aquela função depende. Então fica isso aí, e aqui a de corpo negro. Então só tirei o epsilon para fora. Essa é a primeira faixa. Segunda faixa, aí eu tenho mais um pedacinho, deixa eu botar aqui rapidão, para a gente não ter que ficar voltando. Esse é o desenho que nós estamos usando, né? Segunda faixa, mesma coisa, tiro o segundo epsilon para fora, só que agora eu não vou do 0 até o epsilon 1, eu vou de epsilon 1 até epsilon 2, é só essa faixa central aqui. E a última, que vai do... Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, né? O sigma 1, sigma não, esse aqui é lambda. Lambda 1, lambda 2. Então, esse aqui vai do 2 até o infinito. Lembra que a gente sempre integra até o infinito. O gráfico para antes, né? Mas ele vai até o infinito. Para antes, porque ele... para desenhar, né? Mas ele quer dizer aqui que esse 0,8 continua, tá? Ele não zera. Para zerar, ele teria que descer aqui. Zero 1, 0,5, 0,8. Agora falta saber quem são esses caras aqui. Função de corpo negro. Então, para quem lembra, a gente tem o que a gente chama de função de corpo negro nas aulas anteriores, que é uma tabela que tem isso daqui integrado lá sempre de 0 até um comprimento de onda. Então, a gente consegue usar um tal do F,
que sempre vai do zero até um tal de comprimento de onda. Então, do zero até o F1, do zero até o lambda 1. Esse cara aqui vai do lambda 1 para o lambda 2. Esse cara eu vou ter que fazer F, eles vão sempre do zero até o lambda 2 menos F do zero até o lambda 1 para ficar um menos outro. E assim por diante. Nesse último aqui também vai ser o F do zero até o infinito menos o F do zero até o lambda 2. Para usar a tabela, a gente usa para procurar lá essa variável aqui, o comprimento de onda vezes a temperatura da superfície. Então, para achar esse primeiro aqui, eu preciso desse lambda 1 e a temperatura da superfície. A parede está a 500 graus Celsius, tá? Desculpa, 500 Kelvin. 500 Kelvin. O exercício fala, não, a superfície da parede de tijolo está a 500 Kelvin. Então, esse tu já sabe. E o lambda tu faz um por um. Então, esse primeiro 1,5 micrômetros que multiplica 500 Kelvin. Isso aqui dá 750 micrômetro Kelvin. Eu vou fazer todo já, tá? Porque eu vou precisar do lambda 2 e do infinito, né? O do infinito, na verdade, ele é o final. Mas o do lambda 2 eu preciso também. Então, vamos para lambda 2 TS. O lambda 2 é esse aqui, 10, 500, esse aqui dá 5.000 para nós. Então, esses são os valores que eu vou procurar na tabela. Vamos ver a tabela? Esse daqui é um PDF da parte do Encropeira, onde está essa tabela. Tem outros livros que tem, mas é tudo igual. Capítulo 12 do Encropeira, quinta edição. A gente chama de funções de radiação de corpo negro. Aqui a gente procura aquela variável que a gente calculou, que é o lambda T. Aqui ele vai dar para nós o valor do F até aquele lambda. E aqui ele dá outras coisas, quem não lembra vai ver a aula lá, tem a parte de intensidade por sigma T na quinta, intensidade por intensidade de corpo negro, é para ajudar os cálculos. Mas nós vamos parar aqui. Ela continua na segunda página, tá? Então nós estamos aqui com 1400, aqui ela continua descendo. Para quem está usando a mesma edição do Encropeira aqui, é o capítulo 12, a página mais ou menos é 470. Então vamos lá, o primeiro era 750. 750 vai dar quase aqui perto do 800. Então seria alguma coisa entre esses dois, o certo é você interpolar. Então vai ficar entre esses dois. Se você interpola aqui, nota que é 0.00016 para o 800 e 0.000. Então, eu vou tirar a mesma coisa que o Encropeira fez, tá? Ele foi até a terceira casa após a vírgula. Então, ele parou aqui. Então, para os dois, deu 0 quando ele interpolou. Para esse cara aqui, a função de 0 até 750, se você usa só 3 casas, dá 0. Quer dizer que a energia radiativa nessa faixa de 0 até 1,5 micrometros, para a temperatura de 500 Kelvin, é praticamente zero a energia radiativa, ou seja, muito pouca. Lembra, quanto maior esse número, mais energia tu está emitindo com base no corpo negro, né? Então, quando você chega em 1, é que você está emitindo tudo que o corpo negro emite. Ele vai integrando, para quem lembra, o gráfico de poder emissivo, que é um gráfico, geralmente tem esse formatão aqui. Aí ele vai integrando no comprimento. Então, quando eu parei aqui, por exemplo, se esse cara aqui for o 1.5 não vai ser, mas esse aqui se for o 10, ele integra isso aqui tudo. Oh, meu Deus. Em watts por metro quadrado e divide pelo do corpo negro. Então vai ficar adimensional e o máximo seria 1. É isso que ele está fazendo. Então nós estamos pegando a energia radiativa emitida naquele ponto. Ele está me dizendo que até 1.5 é muito pouco que ele está emitindo para essa temperatura de 500 Kelvin. Quanto maior a temperatura, maior esse número. O segundo era 5.000. Então vamos descer um pouco mais. Então o primeiro é 0. E 5.000 a gente tem aqui, ó. 5.000 é 0.633 se a gente for fazer 634, na verdade, se for arredondar certinho, né? Então 0,634 com 3 casas após a vírgula. Carrego esses números para o outro lado
A função de 0 até 1.5 para 500 Kelvin é 0,000. E a função de 0 até 10 para 500 Kelvin é 0,634. Agora eu vou montar essa equaçãozinha em função das nossas funções. Deixa eu ver se tem mais espaço. Tem. Então, pega essa equação e vou colocar em função desses valorizinhos aqui, tá? Aqui embaixo, só para a gente ver como é que fica, isso aqui ficaria assim. E eu vou tirar o T ali, mas essa emissividade no 500 Kelvin vai ser um ε1 função de 0 até λ1, que é essa primeira, porque é isso daqui, de 0 até λ1, mais o segundo ε, que seria o 0,5. Aqui eu tenho que abrir, porque essa aqui é a função de 0 até 10, mas eu preciso fazer a de 0 até 10, que é essa primeira aqui, menos a de 0 até 1.5, tá? Então, eu tenho que cuidar aqui para fazer f de 0 até λ2 menos f de 0 até λ1. Esse é o segundo, porque é isso que é esse aqui, por causa desses dois pontos aqui de integral. E esse último é do infinito menos o do λ2. Então, mais o do λ3, que é o 0,8. F do 0 até o infinito, que é 1, tá? Por isso que eu não peguei esse valor na tabela. 0 até o infinito é o valor total do corpo negro, que é 1. Menos F do 0 até o λ2. É isso aqui. Então, quando a gente põe valores, esse é o nosso 0,1, esse é o nosso 0,000, esse é o 0,5, esse é o 0,634, 0,000, esse é o 0,8, 1, 0,634. É isso aí. Então, colocando todo mundo junto, isso aqui vai dar 0,1 que multiplica 0, mais 0,5 que multiplica 0,634 menos 0, mais 0,8 que multiplica 1 menos 0,634, que dá 0,610. Essa é a emissividade hemisférica total para o tijolo a 500 Kelvin. Lembra que ela varia, tá? Então, se o tijolo está a 1000 Kelvin, ela pode variar. Quer dizer que, se o tijolo está a 500 Kelvin, ele vai emitir 0,61% do que emite um corpo negro. E aí você consegue calcular a radiação dele. Aí você sabe quantos watts por metro quadrado ele está emitindo. Esse é o parte inicial do item A. Continuação, agora eu quero o poder emissivo total da parede, tá? Isso daqui é a emissividade. Agora, quanto é que ele emite mesmo em watts por metro quadrado? Por exemplo, eu tenho 2 metros de parede. Quanto que eu devo esperar de watts vindo na minha direção se eu estou parada ali na frente dele por causa desse poder emissivo que ele está emitindo? Na verdade, seria a integração, não seria só eu parada na frente, tá? Seria a integração de tudo que está saindo dele para todos os lados. O poder emissivo, que é o que a gente calcula em watts metro quadrado, né? É o nosso E. E ele é dado por emissividade total hemisférica, que multiplica o poder emissivo se aquele corpo fosse de corpo negro na temperatura que ele está. Isso aí. Então, esse cara eu acabei de calcular, 0,61. Poder emissivo para um corpo negro é sigma, T, na quarta, temperatura da superfície, né? É o nosso 500. O sigma é a constante Stefan Boltzmann, que vai dar para nós aqui 5,67 vezes 10 na menos 8 watts metro quadrado. Kelvin na quarta, essa é a constante, que multiplica a temperatura da superfície, 500 Kelvin na quarta.
Cuidado, sempre Kelvin quando você mede com radiação. Nota que o Kelvin na quarta vão se cortar, vai ficar watt por metro quadrado. Quer dizer que essa parede emite, quando ela está em 500 Kelvin, 2.161 watts a cada metro quadrado. Então tá lá ela bonita. E ela emite para todos os lados, lembra que ela é difusa, então ela emite igual para todos os lados. E quando eu pego e calculo, não, beleza, todos esses raios, quanto que de energia tem isso? Tem 2.161 watts a cada metro quadrado dessa parede. Então essa parede tem 2 metros, vou multiplicar por 2. Essa é a energia que sai toda dessa superfície aqui, tá? Não é da parede como um todo, o outro lado, nota que é tridimensional isso aqui, né? O outro lado aqui não. É esse lado que estava 500 Kelvin que a gente estava vendo. Se você quiser saber os outros lados, aí tu tem que fazer a área dos outros lados também. Da área da superfície que você está olhando emitir. Então essa é a energia que ela está emitindo. Nota que isso é bem interessante, se tu está mexendo, por exemplo, com satélites, tu geralmente quer saber quanto que o teu satélite está emitindo para fora, para você calcular quanto de calor ele está perdendo, por exemplo, para não superesfriar. Quando você está mexendo com partes solares, coletores solares, é interessante tu ter esses valores para tu poder calcular. Ou se você tem um avião ou qualquer coisa que tem superfície, tu quer calcular quanto que ele ganha ou perde de radiação, é assim que a gente vai saber. E o último item. Beleza, isso é tudo que ele está emitindo. Agora, e aquele carvão que está aqui embaixo, do outro lado, na verdade, né? Emitindo para ele. Quanto que desse carvão você espera, qual é a porcentagem da energia que chega do carvão que você espera que ele absorva? Isso é importante porque quando você está trabalhando com energia, tu quer saber quanto que chega, né? O balanço é quanto que chega e quanto sai. 2.161 é o quanto sai. Agora, quanto que chega nele? Quanto que realmente entra nele? O G é o que chega, mas lembra que o pedaço reflete. O alfa G é o quanto ele vai absorver. Aí agora a gente precisa levar em consideração o carvão que está aqui e a emissão dele. Mas o exercício fala que é uma emissão de corpo negro. Então o meu carvão é um corpo negro. Só que a 2.000 Kelvin. Ele está emitindo a 2.000 Kelvin. Só que nota que ele não quer saber quanto é que é a emissão do carvão, ele quer saber quanto que é a absorção da parede com relação ao carvão, o tal do alfa. Então nós precisamos descobrir quanto que é o alfa. O alfa, ele é calculado, esse alfa hemisférico total, que é a integração, 0 até o infinito, do alfa com relação ao comprimento de onda, ou espectral, do G que está chegando, integral. E aqui embaixo, integral de 0 até infinito da energia que está chegando. Isso daqui seria o alfa para a parede de tijolos, do que ele recebe do carvão. E aí vem um detalhe, agora que a gente começa a usar essas, quando que o negócio é difuso, quando que é corpo cinza, esse cara não é corpo cinza, depois eu vou mostrar por que não é corpo cinza. E nota que o exercício também não fala considere um corpo cinza, tá? Se o exercício não fala considere um corpo cinza, tu tem que procurar por indicativos de que ele seria. No caso, a gente não tem nenhum indicativo do que seria, porque eu não tenho os valores de alfa para comparar com os valores de epsilon ou alguma outra coisa, tá? A informação que nós fizemos, a única hipótese que nós fizemos, que é a hipótese normal, materiais opacos são geralmente difusos. Então, nossos tijolos são difusos. Se o tijolo é difuso, o alfa não depende de θ nem de φ. Ele só depende do comprimento de onda. Beleza. Esse já é um ponto. E aí, se a gente pega na parte anterior, a gente tinha aquelas hipóteses de Kirchhoff, então vamos lá ver elas. Que tinha 3 opções. Você tinha o epsilon igual ao alfa, geral, se a superfície de radiação for um corpo negro na mesma temperatura do corpo. Não é o caso, aqui o carvão está a 2.000 Kelvin e a parede está a 500, então não é. Mas tu pode ter o epsilon espectral igual ao alfa espectral se a irradiação for difusa ou a superfície do corpo for difusa. A superfície do nosso corpo é difusa, então tu nota que esse daqui eu poderia usar. E esse daqui é epsilon espectral igual a alfa espectral. Esse aqui é da lei de Kirchhoff, mas nota que quando eu falei da superfície cinza, a gente foi testando o que era comum.
você tem o epsilon direcional espectral igual ao alfa direcional espectral se for regime permanente. Beleza. O nosso é regime permanente, então esse aqui poderia usar, mas eu não tenho esse valor aqui para usar, né? Tu tem o epsilon espectral com o alfa espectral se a irradiação for difusa ou a superfície for difusa. No nosso caso, a gente admitiu a superfície difusa, mas digamos que eu não tivesse admitido a superfície difusa, a irradiação de corpo negro é sempre difusa. Então, os dois são verdadeiros. Então, esse eu posso usar. Então, eu poderia fazer, mesmo não sendo corpo cinza, isso daqui, porque um dos dois é difuso. E aí, quando é que eu poderia fazer epsilon igual a alfa? Se fosse um corpo cinza, tá? Então, eu não posso fazer esse cara aqui, porque eu não sei dizer se ele é um corpo cinza. Mas esse daqui eu posso fazer, porque eu tenho certeza que ele é difuso, porque o carvão, se é corpo negro, ele irradia difuso. E o tijolo, se ele é opaco, ele recebe difuso. Então, o alfa é diferente do epsilon. Porém, como os tijolos são difusos e o carvão irradia difusamente, eu posso com certeza falar isso daqui. E nota que então eu não preciso do gráfico de alfa espectral, eu só preciso do gráfico de epsilon espectral, que é esse que eu tenho. Eu já vou mostrar para vocês que o alfa total fica diferente do epsilon total, mas o espectral fica igual, simplesmente por ser difuso. Então, vamos calcular... Opa, acabou as páginas, deixa eu colocar mais uma página aqui. Então vamos calcular o alfa, com base naquele gráficozinho que a gente tem também. Então, vamos calcular o alfa com base no gráfico do epsilon. Que é esse cara aqui, o mesmo. Então, voltando para a equaçãozinha, alfa vai ser igual. Aí eu posso trocar aqui já, o alfa eu troco pelo epsilon, e vou já fazer por pedaços, porque eu posso ir tirando eles da integral, né? Não, vou fazer inteiro, depois eu troco por pedaços. Então, esse cara aqui, que multiplica o G. Nota que o G eu não troquei ainda. Porém, esse cara é uma emissão de um corpo negro a 2000 Kelvin. Então eu posso trocar ele por E, se eu lembrar que é 2000 Kelvin. E esse cara aqui também. Então esse alfa vai ficar 0 até infinito. O epsilon, porque o alfa lambda é igual a epsilon lambda. Emissão de corpo negro, só que do 2000 Kelvin. Emissão, na verdade, integrada para dar como corpo negro 2000 Kelvin. E aqui, de 0 até infinito, também 2000 Kelvin. Isso daqui é o que a gente chama de EB de 2000 Kelvin, porque integra no espectro inteiro. E esse cara aqui, com a integral, vai virar, quando divide pelo EB, o F. Então isso aqui fica. Agora eu vou tirando esse aqui para fora em cada parcela. O epsilon 1, integral de 0 até infinito do E 2000. Eu estou botando 2000 Kelvin só para a gente lembrar aqui. Mas, na verdade aqui eu fiz erradinho, né? Não podia ter tirado esse epsilon aqui. Quando eu deixei até o infinito, ele tem que ficar esse aqui. Só posso tirar se eu for cortar essa integral em pedacinhos, né? Então seria isso aqui. Lembrando que quando eu tiro o epsilon para fora, essa integral com esse EB vira o tal do F, que é a mesma coisa que a gente viu no item anterior. Vai ficar exatamente igual isso aqui. O E, epsilon vai sair, vai ficar as parcelas lá dentro. Então, isso fica, vou botar aqui embaixo, alfa igual. Agora eu já vou tirar parcela por parcela. O 0,1 que sai, que é o primeiro epsilon, F de 0 até 1,5, mesma coisa do anterior, né? Mais o 0,5, F de 0 a 10, menos F de 0 a 1,5, mais 0,8, F de 0 ao infinito, que é 1, menos F de 0 a 10.
Lembrando que cada um desses f's aqui é uma integral entre os dois, ou seja, aqui vai de 10 para o infinito, essa última, do E, comprimento de onda, na temperatura que eu estou olhando, sobre o corpo negro na mesma temperatura. É só isso. E aí agora um detalhe, esses F's não são iguais aos F's do item anterior, porque a temperatura mudou. Agora não é mais 500, agora é 2000. Então quando eu for multiplicar pelo comprimento de onda, eu tenho que multiplicar por 2000. Então eu tenho que pegar esses F's todos de novo, tá? Então esse cara aqui, o primeiro F, até 1.5, esse aqui, o lambda T, vai dar 1,5, que multiplica 2.000, que dá 3.000. Esse de 0 a 10 vai dar 10 vezes 2.000, que dá 20.000. Então eu tenho que tomar esse cuidado. E quando eu vou lá buscar, nota que os épsilons ficaram iguais, porque eu fiz que alfa igual a épsilon, porque é difuso. Mas esses valores aqui de F dependem da temperatura também. Então quando a emissão está vindo de outro lugar, tu tem que cuidar qual é a temperatura do lugar que está emitindo. Se você vai no gráfico lá do Encropeira, que agora eu não vou voltar para lá, mas você pega o de 3.000 e o de 20.000. O de 3.000, que seria o F de 0 até 1.5, para 2.000 Kelvin, dá 0,273, e o de 0 a 10 dá 0,986. Nota que os valores variaram bastante porque a temperatura é bem maior. Então, aqui eu ponho 0,273, aqui é o 0,986, 0,273, esse é sempre 1, 0 ao infinito é sempre 1, 0,986. Quando você faz isso daqui, o valor de alfa vai dar 0,395. Esse é o nosso alfa. E aí, por isso que eu digo que essa superfície não é cinza. Se fosse cinza, alfa teria dado igualzinho ao épsilon. O nosso alfa deu 0,395 e o épsilon deu 0,61. Isso aqui é uma superfície não cinzenta, apenas difusa. Como eu falei, se fosse cinza, épsilon ia ter dado igual a alfa. Como é que eu já sabia inicialmente que eles não iam ser cinzas? A temperatura de emissão dos dois era muito diferente. Um estava 500, outro estava em 2.000. Então, na hora que fosse calcular as funções, elas teriam dado muito diferente mesmo, tá? E outro ponto. Elas precisam ser da mesma temperatura? Não, mas para o alfa ser igual ao epsilon, se não é a mesma temperatura, esse gráfico aqui tem que ser constante ao longo de todo o comprimento de onda que eu estou olhando. Então ele deveria, se fosse ter dado realmente cinza, só se meu gráfico aqui fosse assim, ó, retão. Aí sim, porque lembra que o comprimento de onda não pode variar entre os dois pontos que eu estou olhando. Então, se eu estou olhando entre todos os comprimentos de onda que eu estou olhando, então se eu estou olhando de 0 até o infinito, nesse caso aqui, para ser cinza, tinha que ser uma linha reta. Ou os dois tinham que meter no mesmo ponto. Ou tu calcula e tu vê que não dá. Então esse cara não é cinza. Se o exercício tivesse falado para você, considere como um corpo cinza, tu podia bater direto epsilon igual a alfa e bola para frente, não precisava calcular. Esse é um exemplo bem interessante, bem realista. Nota que essa parte de você assumir a parede como difusa se ela for opaca é super comum. O cinza que não é tão comum, o cinza tu tem que tomar cuidado. Como eu falei, só algumas superfícies se comportam como cinza e geralmente só se tu pega parcelas do comprimento de onda. Quando tu integra do 0 até o infinito, é raro tu ter uma superfície que realmente é cinza. Esse é o primeiro exercício. Temos mais um para mostrar, que é o exemplo 12 e 10, que fica para o próximo vídeo.